Olá, nós estamos aqui hoje para falar com vocês sobre o processo de validação de indicadores da QGA e sobre a importância do uso dos dados confiáveis na saúde. A saúde ela é uma área onde cada decisão importa e ela impacta diretamente na vida das pessoas. Diferentemente de outros setores, nós não podemos nos dar ao luxo de trabalhar com percepções, com achismos ou com opiniões pessoais. É por isso que os indicadores eles têm um papel tão importante. Eles transformam o que acontece na nossa rotina assistencial, nas práticas administrativas, nos processos logísticos em informação. E informação que nós podemos interpretar, comparar e transformar em ação. Sem indicadores, nós trabalhamos apenas com narrativas. Com indicadores, nós trabalhamos com evidências. E é por isso que quando a gente fala com evidências, né, nós estamos falando de um recurso que sustenta todos os nossos processos. Desde a gestão de leito, o dimensionamento de equipes, a priorização de riscos, a definição de metas, toda a gestão e a governança clínica. O grande ponto é que o indicador sozinho, ele não resolve nada. O indicador, a informação, o dado, ele é apenas um sinalizador, um alerta, né, uma pista sobre quais são os problemas, né, e onde estão as nossas oportunidades. Mas isso só vai funcionar se nós estivermos utilizando dados confiáveis, dados que sustentem as nossas decisões. Caso contrário, nós vamos correr o risco de tomar decisões baseadas em informações distorcidas. E esse é um risco tão sério que muitas vezes causa um impacto negativo e que não mais negativo até do que não ter indicador nenhum. Então, usar uma informação ruim pode ser até pior do que não ter informação para utilizar. Por isso que a gente vem trabalhando na QGA com um processo de validação dos indicadores, né? Um processo que a gente entende que não é só mais um processo, ou um processo acessório. Nós entendemos que validar é garantir que aquilo que a gente está enxergando e que aquilo que a gente usa é realmente a realidade. Então, o processo de validação de indicadores, ele aumenta a inteligência das instituições, ele reduz a variabilidade, ele diminui a chance de improviso e ele torna as decisões realmente baseadas em evidência. Então, por isso que a gente trouxe esse processo de validação de indicadores, que está estruturado com base em critérios da literatura, né, para que a gente tenha informações disponíveis, corretas, completas, para tomar as decisões todos os dias nas instituições de saúde. Então, para tratar deste tema tão importante, eu trouxe aqui com vocês a Natália, né, que trabalha com a inteligência de dados dentro da QGA e que vai falar um pouquinho sobre a importância do uso dos indicadores na saúde. Olá, pessoal. Então, trazendo um pouquinho sobre a importância dos indicadores no sistema de saúde. Os indicadores, eles funcionam como um direcionador. Então, ele auxilia o gestor tanto na tomada de decisão, e dessa forma, baseada em evidências, e para isso a gente precisa garantir que os dados estejam sendo coletados de forma assertiva, de forma que reflita ali a realidade da instituição. E mais importante que aquele dado ele seja disseminado a todos os responsáveis que são ali orientados pelos dados, pela tomada de decisão, e que ele esteja alinhado principalmente ao processo da instituição. Então, com esse alinhamento entre o dado e o processo e o conhecimento do gestor, a gente garante que a forma de coleta de dados e a mensuração ela reflita de fato ali a informação da instituição. Ou seja, a gente garante que os dados eles são confiáveis e consistentes. Outro ponto muito importante é a segurança que esse dado fornece ao gestor. Então, através dos dados, a gente pode identificar tendências, melhoria no processo, necessidade de investimento, ou seja, o gestor ele consegue de fato analisar com criticidade aquele processo, aquela informação que está sendo obtida e entender quais são as ações que podem ser tomadas, seja ela de baixo impacto ou de alto impacto, ali entendendo os prazos e as urgências, e com esse prazo definido, reflita na equipe, para que a equipe ela passa a olhar com mais assertividade ao processo e ao cuidado direcionador ao paciente. Então, o indicador ele funciona ali para melhoria de processos e para
no final, impactar no melhor cuidado ao paciente. Perfeito, Natália, muito obrigada. E aí, pensando justamente, né, em toda essa importância, né, na robustez de informações que a gente pode trazer quando coleta, né, os dados mais relevantes para a instituição e trabalha com dados realmente confiáveis, que a gente pensou aqui internamente na QGA em desenvolver esse método específico para a validação de indicadores voltados para a saúde. Né, a gente sabe que o mercado ele dispõe, né, de muitas ferramentas para validação de dados que não estão voltados para a saúde. Então, a gente tem aí peculiaridades, né, e é muito difícil a gente trabalhar aí com instituições que não têm essa vivência, né, na expertise da saúde. Então, conta para a gente um pouquinho como é que funciona este processo aqui internamente na QGA, né? Como é que funciona esse processo de entender todo o ciclo da informação, né? E trabalhar a confiabilidade do dado. Então, a validação de dados dentro do modelo do QGA visa analisar e observar se os dados que estão sendo coletados de fato os dados que estão ali sendo atendidos dentro do critério da ficha técnica. Então, a gente analisa se há consistência, se nós conseguimos garantir as evidências, se há rastreabilidade, se há de fato ali a coleta de dados, ela atende o que está sendo esperado na ficha técnica, o objetivo daquele indicador, e se o indicador ele há dados consistentes, ele também vai garantir uma tomada de decisão mais assertiva. Então, dentro da metodologia, nós passamos a entender a ficha técnica, se ela está atualizada, e o mais importante, se os colaboradores eles entendem a ficha técnica. Então, se eles analisam ali o objetivo, se entendem o critério de inclusão, o critério de exclusão, se todos os envolvidos, tanto pela etapa de coleta de dados, quanto ali pelo resultado final e pela análise, se todo o processo ele está adequado, se há um fluxo que é seguido pela instituição. Então, nós refletimos se a ficha técnica está adequada junto à fonte de dados e também a padronização das ferramentas, tanto da ferramenta utilizada ali para a coleta de dados como auxílio, ou também da padronização para análise crítica. Quando nós olhamos dentro da QGA para o processo de validação de dados, nós reforçamos que o indicador ele é um produto final de um processo maior. Então, por isso nós fazemos um recorte, entendendo o processo, se há variabilidade no processo, se ele está padronizado. Então, nós observamos a fonte de dados, se ela está completa ou se há dados incompletos, se há viés nos dados. E o que fazer quando os dados ali, a fonte de dados não está completa, se há divergência entre o que está na ficha técnica com o que está sendo coletado, ou se não, todos os critérios estabelecidos estão sendo atingidos, se também há clareza nessa ficha técnica ou no objetivo do indicador, se está claro para a equipe que está sendo ali responsável pela mensuração daquele dado, se as evidências, elas são possíveis de serem coletadas, se estão sendo armazenadas de uma forma correta, a gente consegue identificar o ano e o mês que é correspondente àquela evidência, se também há rastreabilidade no dado, ou o relatório ele me gera um número absoluto e eu não consigo, de fato, observar a que dado ele está sendo ali mensurado, a que dado ele corresponde. Então, mais importante do que ter um relatório, do que ter uma ferramenta que auxilie, é que a gente consiga fazer a rastreabilidade de forma transparente daquele dado. Outro ponto importante é em relação à auditoria. Ela é um momento muito importante ali para a gente identificar as oportunidades de melhoria, para que a gente olhe para o indicador naquele momento e garanta que, de fato, o que a gente está fazendo ali no dia a dia na instituição reflete ao que foi definido e se a gente olha para aquele dado de forma assertiva ou há melhorias dentro do processo de coleta de dados. Então, o mais importante é que eu tenho um processo bem estabelecido, uma ficha técnica clara, que não permite ali diversas informações, diversas identificações ali da ficha técnica. Se eu tenho um fluxo de gestão de dados, se eu tenho uma base de dados consolidada,
se eu tenho uma evidência que de fato garanta ali e reflita a realidade da minha instituição. E o mais importante no final é que aquele dado bruto ele seja transformado em informação e, por fim, que ele auxilie o gestor na tomada de decisão mais assertiva e baseada em evidências, que é o mais importante, garantindo que no final tem um impacto positivo tanto ao processo quanto ao paciente, que é o nosso centro ali do cuidado. Perfeito, Natália. É um processo complexo, né, e extremamente relevante. E aí, para quem se interessou, né, para quem acha que é importante trazer essa expertise de validação de dados para suas instituições, fala um pouquinho sobre como que funciona, né, quais são as etapas, né, como que este processo, de fato, ele ocorre na prática para quem tem interesse em buscar esse apoio da QGA. Certo. Então, dentro do processo de validação de dados, nós temos algumas etapas. Eu vou citar as mais importantes. A primeira consiste em avaliar a ficha técnica. Então, para que nós estamos medindo aquele dado? O que é esperado? Quais são os critérios que eu preciso ali prestar maior atenção e atender aqueles critérios? Quais são os critérios de exclusão também, para que eu não tenha ali um viés na informação? Parece simples, mas né, nessa primeira etapa é onde ocorre a primeira oportunidade de melhoria. Então, a gente entende se a ficha técnica ela está disseminada a todos os envolvidos. Então, às vezes, não é a mesma equipe que vai analisar, é a mesma equipe que coleta o dado. Então, a ficha técnica ela precisa ser disseminada a todas as equipes, a todos os responsáveis pelo processo. E além disso, a gente precisa entender o que está sendo medido e para que serve. Não é só mais uma informação, mas a importância daquela informação, por que existe aquele indicador. Então, esse é um processo muito importante porque uma ficha técnica mal construída pode gerar diversas interpretações. A segunda etapa importante consiste em olhar para a fonte de dados. Então, eu defini o que eu espero daquele dado, daquele indicador. Eu preciso olhar para a minha fonte de dados e entender se eu consigo, de fato, coletar aquele dado conforme é esperado. Se eu preciso ter uma ferramenta, um relatório, uma planilha que seja ali de informação para me orientar de uma forma mais assertiva na coleta desse dado. Eu preciso definir os responsáveis pela essa coleta de dado e eu preciso ter um documento mapeando todo o meu fluxo de dados. Então, eu preciso entender da onde eu extraio a informação, se eu preciso fazer algum tratamento de dados antes do resultado ou não, se eu tenho ali um sistema, um relatório que de fato já vai me trazer essa informação de forma mais robusta. Então, eu preciso definir a minha fonte de dados e garantir a confiabilidade da minha fonte de dados. Sim que eu comprometa ali o processo. Então, nessa etapa, nós fazemos o acompanhamento desse processo que é identificado, esse fluxo mapeado pela instituição. Nós pegamos uma amostra e fazemos toda a rastreabilidade do dado e a conformidade do processo. Outra etapa importante é em relação às evidências dos resultados. Então, nós pegamos toda a coleta de dados utilizada pela instituição e reportada e garantimos ali se as evidências elas estão em conformidade com o que é registrado pela instituição no indicador. E, por último, nós olhamos a análise. Se ela de fato está sendo uma análise crítica ou se ela está ali só descrevendo o que nós estamos vendo no indicador. Então, é muito importante que a análise ela reflita as melhorias que a gente pode implementar, o que está sendo observado, as tendências. Então, a gente precisa garantir que a análise, de fato, ela está sendo crítica e se, de fato, ela está alinhada ao que é esperado, ao que é estabelecido ali no objetivo do indicador. Bom, e a gente tem aqui dentro da QGA, né, Natália, soluções que podem auxiliar em toda essa etapa, né, do fluxo da informação, ou parte dela quando a dificuldade está em apenas um desses momentos, né? Desde a construção de
qual é o painel de informação que é relevante acompanhar na instituição, olhando para o planejamento estratégico, fazendo, né, essa leitura de quais são os dados relevantes, a construção das fichas técnicas, toda essa elaboração, até para quem já passou por essa etapa e já teve, né, essa construção, a análise e a validação das informações. Então, qualquer que seja a dificuldade, a gente tem solução para fazer essa construção. E você já falou um pouco, né, quando você descreveu o processo e a complexidade, mas eu acho que com essa experiência, né, acumulada de auditoria para validação aí de um pool enorme de instituições, são mais de 70 instituições que já passaram, né, por esse processo de validação, traz aqui um pouquinho de quais são os erros mais comuns, né, onde que principalmente a gente enxerga as dificuldades, né, porque muitas vezes a gente, quando pensa em validação de dados, vem a reflexão, mas aqui ninguém está querendo esconder nada, a gente não está inventando informação. Na prática, não é isso que acontece. As pessoas, elas não olham para a informação equivocada de uma forma intencional. Elas não sabem, né, que a informação não está correta. Então, traz aqui quais são as dicas, né, para não errar e quais são os erros mais comuns que nessa jornada você já evidenciou. Certo. Então, eu vou listar algumas dicas. A mais importante é em relação ao consenso da ficha técnica. Então, eu preciso ali envolver toda a equipe que vai ser responsável pela coleta de dados para que ela tenha todo o entendimento da importância do indicador, da forma de mensuração, da fonte de dados, dos critérios de inclusão e exclusão, e principalmente ali se eu tenho um passo a passo de como eu faço essa coleta de dados. Então, o primeiro erro é a falta de compartilhamento com os envolvidos da ficha técnica. Então, muitas vezes o gestor define a ficha técnica e não diz o porquê para o responsável ali pela mensuração do dado. Então, fica a critério ali do gestor, mas ele não entende a necessidade daquele indicador. O segundo ponto é a falta de definição de uma ficha técnica. Então, acontece das instituições cada mês tirar o dado de uma fonte de dados. Então, ela tira o dado no mês de janeiro de uma fonte, no mês de março de outra, e não tem ali a padronização da fonte de dados. Isso é muito importante, porque se eu não padronizo, eu não estou mensurando de uma forma adequada os meus dados. O terceiro ponto é a falta de organização das minhas evidências. Então, eu preciso garantir que as evidências, elas de fato refletem ali a realidade dos meus dados e toda e qualquer mudança que é feita durante o processo. Então, se eu deixei uma unidade de internação desativada em um mês, eu preciso ter o registro daquela evidência que, de fato, naquele mês não houve uma unidade ativa, ou teve 2 unidades ali que estão ativas, eu preciso registrar, porque vai chegar no final do ano, por exemplo, eu vou ter uma análise consolidada e eu não vou lembrar o que aconteceu no mês de janeiro. Então, é importante que a gente deixe ali registrado todas as evidências. Um outro ponto é em relação à análise crítica. Então, de fato, a gente precisa olhar para aquele dado e entender o que aquela informação ela está me trazendo. Se eu preciso olhar de forma mais assertiva, se eu preciso realizar um investimento, então eu preciso entender de fato o que aquele dado quer me dizer. Às vezes a gente faz análise apenas descrevendo o que está no gráfico e isso não é uma análise crítica. Então, esses são os pontos mais comuns que a gente identifica ali de erro durante o processo de auditoria. E a dica que eu deixo é estabeleça um fluxo para definir um indicador. Então, comece a definição e dissemine a importância daquele indicador, principalmente para a equipe responsável pela mensuração do dado. Defina uma fonte de dados que, de fato, você consiga fazer uma análise, que você consiga fazer uma rastreabilidade dos dados. Documente esse processo, esse fluxo de dados. Ele é importante para que fique ali estabelecido um processo de dados e não que uma única pessoa seja responsável por entender aquela coleta de dados e que só ela execute aquele processo.
Então, documente para garantir que toda a instituição que conseguir ali observar o processo, ela consiga entender de onde vem a informação e se aquela informação, ela de fato reflete a minha qualidade institucional. Outro ponto importante é em relação à organização do banco de dados. Então, veja se as suas bases de dados estão consolidadas, se os relatórios estão sendo extraídos no período correto e que corresponde ao que você deseja. Verifique se o público daquele relatório ele é de fato o que está dentro dos critérios da ficha técnica e organize essas evidências. Organize por ano, por mês e registre todas as informações que são necessárias depois para entendimento do processo. Então, se eu tiver alguma metodologia ali que foi acrescentada ou que foi retirada, é importante que todos os registros nós temos evidência do processo ali que foi modificado. Realize uma análise crítica e aí defina ferramentas para que norteie o gestor ali em relação aos itens que são importantes observar durante uma análise. Então, defina uma ferramenta e os itens. E, por fim, divulgue os resultados para a ponta, porque mais importante do que fazer todo o processo de coleta de dados de uma análise crítica robusta é você envolver a equipe que, de fato, no dia a dia está gerando aquela informação, para que ela entenda que as atividades que elas executam tenham um impacto tanto no processo quanto ali no paciente, e mais importante, que aquele processo que eles estão executando está sendo visto. Então, é importante envolver a equipe para que todo o processo de coleta de dados e que o indicador ele faça sentido tanto à equipe quanto à instituição como um todo, e que no final o dado gera informação, que gera ações e impacta positivamente no processo e no paciente. Perfeito, Natália. É uma mensagem, né, que fica, é que mais importante, a gente está aqui falando de validação de dados, mas mais importante do que ter o dado, validar o dado, é usar o dado para promover a transformação e a melhoria e a busca da excelência contínua, que é o nosso aí, né, tópico principal de discussão em todos os processos da QGA, né, que o que a gente quer é promover transformação, promover melhoria, né, e auxiliar as instituições a se desenvolver e, com isso, transformar o sistema de saúde. Então, acho que a mensagem final que fica, né, aqui é que quando uma instituição ela busca, né, pela validação dos seus indicadores, ela está buscando também se proteger de decisões equivocadas ou de decisões precipitadas, né? Então, usar as informações corretas é trabalhar com base na previsibilidade, reduzindo, né, a possibilidade de erro e aumentando a transparência dentro da organização. O uso de dados, né, e o uso de dados validados, né, confiáveis, ele torna as discussões dentro da organização mais objetivas, né, as conversas e as tomadas de decisão, elas vão passar a girar em torno do processo, né, dos resultados do processo, e não em torno de opiniões ou de visões ou de vivências pessoais, né. Então, o que a gente traz aqui é que dado, né, ele gera informação que gera maturidade, né, maturidade analítica, maturidade operacional, né, e maturidade em governança mesmo, né, e a gente tem na QGA trabalhado cada vez mais para traduzir esses conceitos de uma forma que sejam facilmente implantados nas organizações de saúde. Então, quando uma instituição, ela entende, né, que o dado, né, ou que o indicador, ele não é um número isolado, né, mas o retrato do processo, aí a gente consegue, de fato, usar essas informações para promover as transformações, né, e para gerar as melhorias. Então, quanto mais claro esse retrato, né, essa foto do processo, que é o indicador, quanto mais claro, mais correto e mais completo, melhor é para o gestor tomar as suas decisões, né, e transformar aí as suas práticas. Então, a mensagem final
que a gente vai deixar é que validar indicadores é garantir que as decisões elas sejam seguras, né, que elas sejam embasadas, né, e que elas sejam mais inteligentes. Então, embora seja, né, um processo aparentemente burocrático, né, ele é um processo que vai trazer segurança, que vai proteger a organização, né? Então, no final, a mensagem que a QGA quer trazer, né, para os seus parceiros é que os dados eles precisam representar a realidade, eles precisam ajudar na busca, né, das melhores escolhas institucionais. Então, este é o nosso propósito e é por isso que a gente trabalhou aí ao longo deste ano tão aí fortemente neste processo, trazendo robustez para esse processo. Então, se você quer saber mais sobre esse processo, né, se você tem interesse em buscar o apoio da QGA em qualquer uma das fases, seja na validação ou seja até na construção desse sistema de informações institucionais, entre em contato com as nossas redes sociais, né, entre em contato com a nossa equipe, busca as nossas redes sociais, a gente tem aí uma equipe grande para trazer mais informações e depois para implementar as soluções que melhor se adequam à necessidade de cada um de vocês. Acho que o nosso objetivo aqui hoje era esse, né, Natália? Falar sobre o processo, mas principalmente trazer a reflexão da importância do uso das informações, e aí as informações qualificadas, para a tomada de decisões e para as nossas transformações dentro das organizações e dos sistemas de saúde.